Boa noite, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu entro na sua poderosa presença. Pai, é dessa hora que eu estou entrando na sua poderosa presença. Pai, entra, vamos gravar comigo, Jesus? Bora? Paizinho, bora gravar comigo. Me dê sua proteção, seu poder, minhas bênçãos que eu peço ao Senhor. Mas primeiro que ter tudo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Sobre a minha cabeça o Senhor me dê sua proteção, a minha paz. Sobre minha cabeça eu tenho as bênçãos do Senhor. Pai, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão bom para eu. O Senhor é muito bom. Pai, eu só tenho que agradecer, eu peço. Mas eu também agradeço porque o Senhor é um grande Pai. Não é só um Pai. É grande o meu amor pelo Senhor. Pai, não tem tamanho das bênçãos que eu tenho, de tão grande, de tantas bênçãos que eu recebo. Eu devo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor porque é tanta bênção que eu não faço nem penso quantos milhões de bênção que o Senhor tem me dado. Olha, Pai, o Senhor sabe melhor que eu. Só tô aqui gravando, falando com o Senhor. É um grande privilégio que eu tenho para falar com o Senhor. O Senhor é tão grande, mas o Senhor é tão grande na minha vida que não tem tamanho das bênçãos que o Senhor me dá. Que eu sou teu tamanho das bênçãos. De tão bom que o Senhor é da minha vida. O Senhor é tudo que eu tenho, mas o Senhor é tão grande. De tantas bênçãos que eu recebo, que o Senhor me dá, eu não sei de quantas milhões de bênçãos. Que eu não sei quantas bênçãos que o Senhor já me deu. Eu perdi as contas, mas eu só tenho uma coisa. Que o Senhor é tão grande da minha vida e tão bom. Seu Senhor, eu não sou ninguém, sou lixo. Nem estaria aqui. Mas hoje eu sou essa mulher, eu devo ao Senhor. Hoje eu tô Hoje eu sou essa mulher, Jesus, porque o Senhor me fez. O Senhor não sabe. O Senhor entende eu, né? O Senhor sabe de tudo. Quanto que o Senhor me fez de tanta bênção. Milhões. Sabe o que é milhões, gente? É milhões. De tanta bênção que Deus já me deu da minha vida e me dá. Eu devo a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu queria passar essas palavras, esse amor que eu tenho com Jesus e Ele comigo, eu queria passar para vocês todos. Para sentir o amor de Deus dentro de vocês.
na alma sua, no seu coração. Porque Deus é tão doce na minha vida. Ele é tão puro. Você sabe, uma alegria que não tem tamanho é eu com Jesus. Eu com Jesus eu sou desse jeito. Mas não é só por mim que Deus faz a diferença, que faz as bênçãos, não. Não é só para mim, não. É aqueles que eu peço por eles. Jesus, ele vem, ele traz essas bênçãos, a cura, para aqueles que pedem a mim e receberá. Por isso que eu falo, eu queria passar esse amor que eu tenho com Jesus e ele comigo para milhões de gente do outro lado. Gente, olha, Deus, nosso Pai verdadeiro, ele é tão fofo, ele é tão lindo. E eu agradeço a Jesus pelo meu café de manhã. Eu agradeço a Jesus para ele me acordar. Eu agradeço a Jesus pelo sono que ele me dá. Eu agradeço a Jesus pelo meu almoço e a janta e o lanche. Para eu, para os meus filhos, para os meus netos e os meus consulentes. Que não deixe faltar nada na mesa dos nossos irmãos. A fé que eu carrego é viva, a minha fé é viva. Não é uma fé morta. É uma fé viva em Cristo Jesus. Você sabe o privilégio que eu tenho com Deus? Cada vez que eu oro, que eu rezo, eu vejo a imagem de Jesus, com a sua coroa, tão bonito, tão lindo. Por que será que quando eu estou rezando, Jesus aparece para mim? Eu vou falar para vocês, sabe por quê? Porque quando a gente entra em oração com Jesus, que entra na presença de Jesus, ele aparece para mim. Esse é um grande, milhões de vezes de privilégio que eu tenho, privilégio com Jesus. Então, eu convido vocês todos, quantos milhões de gente que queria estar aqui no meu lugar. Quantos milhões de gente que queria estar no meu lugar aqui. No meu brilho, com os poderes de Jesus, querendo falar com Deus e escutar Jesus. Mas vocês podem também, sabe como? Tire seu tempo em oração ou reze como vocês queiram. Tire seu tempo. Entre para seu quarto, você e Jesus. Fale com ele o que você quer que Jesus faça na sua vida. Você quer um casamento? Converse com Deus. Você quer um trabalho? Peça a Deus. Explique as suas condições. Explique qual é o trabalho que você quer, porque ele vai lhe dar. Você quer ter filho? Você vai ter. Porque Deus vai
no momento que você chegar na sua casa, que tirar seu tempo para falar com Jesus, dali para cá, sua vida não é a mesma. Não é a mesma. Dali para cá, sua vida muda para melhor com Jesus. Aí você vai ter as bênçãos todas que você quer. Do dia que você pegar, falar com Deus, rezar com Deus. Mas que oração eu posso rezar? O Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, o Credo, Salve Rainha, o Salmo 91, 92, 3, ou 23, ou 21, o que você quiser rezar. Quem manda é você e Deus. E você todo dia, você vai tirar uns minutos e vá falar com Jesus. Jesus, ele vai lhe escutar, ele vai lhe dar de tudo. De tudo que você queira, Jesus vai lhe dar. E agradece, por quê? Porque Deus lhe deu a vida e você está vivo. Você está todo perfeito, seu corpo, seu pensamento, sua cabeça está fria, seus olhos, você tem os 2 olhos para enxergar, o nariz para suspirar, a boca para falar, os ouvidos para escutar, o seu coração está perfeito, sua garganta está perfeita, os fígados, o pulmão, as tripas, o intestino, a bexiga, as pernas, os braços, as mãos. Você está perfeito, agradeça a Deus por estar perfeito. Sabe por quê? Porque tem tantos, milhões de gente, criança, moça, rapaz, senhora e senhor, que não tem os braços, não tem as pernas. Os olhos não tem, só tem da cintura para cima. Não tem os 2 braços, só a metade do corpo e nada mais. Mas esses, tem Jesus dentro do coração dele. E pede a Jesus e reza, mas Jesus pede para muitos anos eles viver aqui na terra. Nós estamos perfeitos e não chega nos pés de Jesus para agradecer também. Não agradece. Então, eu convido vocês, a partir de hoje, você chega nos pés de Jesus, tira seus minutos e conversa com Deus. E depois você me fala como sua vida vai. Porque naquele momento que a gente fala com Deus, Jesus responde a gente. Ele dá saúde, dá proteção, livra de todos os perigos, de assalto, roubo e acidente. Livra de doenças graves. Livra da depressão, da ansiedade, livra do câncer, livra do ABC, do derrame, livra de problema de pulmão, livra de pressão alta, baixa. Tudo Jesus cura, gente. Só crer e pedir e rezar. Tá com a sua família bagunçada? Seus filhos não querem obedecer? Reze. Pede a Jesus para mudar o jeito dos filhos, o jeito do esposo, da esposa dentro de casa. E Deus vai lhe dar tudo que você pedir. Agora peça coisas boas. Não vá pedir a Deus praga para os outros, que isso aí a Deus não aceita. Se você pedir praga, falar com Deus para fazer o mal para os outros, o mal vai cair para cima de você. Então não faça isso. Peça bênção, saúde, proteção, muitos anos de vida, proteção para toda a sua família, para tudo, para nossos vizinhos também do nosso Brasil. Porque todos da gente é irmão. Por pior inimigo que você tenha, fale com Deus. Mande bênção para eles. Porque às vezes o nível dele
está lá embaixo. E como Deus dá sabedoria para eu, para você, e ali a gente reza para aquele inimigo subir também. Porque Deus fala, perdoa aqueles que fez o mal a você. Perdoa aquele que fez o mal a você. Que de mim você tem a glória de Jesus lá no céu. E você recebe bênção, aquele inimigo que você está rezando para ele. Pode até ele não agradecer a você, mas Jesus vai agradecer. E os outros, seus outros irmãos vêm agradecer a você. Ou por uma coisa ou outra, ele agradece. E você só tem a ganhar. Você não tem que perder, não. Você faz é ganhar. Todos da gente. Quando a gente reza pro inimigo, nós ganha de Jesus. Pode ter certeza absoluta. Essa semana eu falei da moça que falou comigo, a mãe que estava desesperada, com uma filha de 18 e uma de 14. Eu falei essa semana, não foi, gente? Pois a vitória chegou. O tempo bom chegou. Sabe por quê? Porque ela mandou uma mensagem para mim dizendo: Dona Laide, obrigado por esses conselhos, por essas palavras lindas que a senhora me falou, que minha filha chegou a arrumar a casa e lavar a louça. Que maravilha! Que maravilha! Porque eu falei para ela que ela rezasse para as filhas lavar louça, lavar prato, arrumar a casa, porque ela chega cansada, sai cedo, chega tarde, chega cansada. E quem estava fazendo as coisas era a mãe quando chegava do trabalho e o pai. Então a menina de 18 já de maior, a outra com 14 já é uma moça. E ali as filhas dela já estão fazendo as coisas. Mas é maravilha demais. É por isso que eu falo, é benção. Eu só tenho um grande privilégio com Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque foi Ele. Eu rezei para ela e pedi para ela rezar. Que as filhas dela fizessem essas coisas dentro de casa, seja uma boa filha com a sua mãezinha. Então, por isso que eu falo, é tanta bênção que Deus me dá, que não tem nenhum tamanho. Que eu não sei na minha vida quantas bênçãos, milhões de bênçãos, não é uma só, nem 10, nem 20, nem 30. É milhões de bênçãos que Deus me dá. E eu tenho que agradecer a Jesus Cristo, nosso Salvador, de tanta bênção que Ele me dá. Ele me dá e dá para os outros, pela minha oração, pela minha palavra, que Jesus usa eu, que o Espírito Santo venha, que os anjos do céu coloquem tudo certinho na minha boca, nos meus pensamentos, nas minhas orações, o dom que Deus me deu para eu distribuir para todos. O amor que eu sinto para eu distribuir para todos. Essa é a grande missão que Jesus me deu. De eu rezar numa pessoa e a pessoa fica curada. Coisa que está despachada dos mentos da terra. Mas de Jesus e da minha oração que Deus me ensinou, não está despachado. Gente, eu vou falar para vocês. Não tem tamanho das bênçãos que Deus me dá. Não tenho. O tamanho, não sei. Eu só sei que eu recebo muitas bênçãos. Milhões de bênçãos. Não é muitas, não. É milhões. E eu só tenho que agradecer a Deus. E os bons irmãos de Luiz que estão aqui comigo. Os grandes guerreiros. Um grande pai, que é meu pai Ogum. Um grande pai, que é meu pai Oxalá Babá. Um grande pai Oxóssi Caçador.
um grande pai, meu pai Xangô, Caô, Cabicilê. Eles é grande na minha vida. É os pais que eu tenho. Eu tenho todo o respeito do mundo com todos eles. Porque eu só tenho ele porque Deus me deu. Porque se Deus não me desse, eu não teria. Tá entendendo, gente? É porque eu mereci, eu mereço, e eu tenho ele porque Deus me deu a minha missão para cumprir aqui nessa terra. A grande missão. Não é uma missãozinha pequena, não. É grande missão. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, que reza, Jesus vem a nós. O Espírito Santo, ele chega para nós. Os anjos do céu, ele vem. Arcanjo Miguel, um grande protetor. Com o grande Rafael e Gabriel, o anjo do Senhor. O Sarafim. O Samuel é o anjo que trabalha com Deus, que fica com Jesus. É o apóstolo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esses anjos, Deus envia ele para ficar ao redor da gente. Seja você indo para o trabalho, na sua empresa, no seu carro, na sua casa, com a sua família, dormir, acordar com os anjos ao redor de você. Eles chamando vocês. Assim como eles me chamam, assim como ele me protege, ele vai proteger vocês. Eles vão andar com vocês pegados na sua mão. Então, tudo entregue nas mãos de Jesus e fale. Na minha cabeça está a mão de Cristo Jesus, Cristo nosso Salvador. Eu tenho a mão de Jesus sobre minha cabeça, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, meus consulentes, sobre a vida do esposo, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos. Gente, é um grande privilégio quando a gente reza e Jesus responde a nós. Meu boa noite àqueles que estão em casa, boa noite àqueles também que estão no trabalho. Boa noite àqueles que estão no leito dos hospitais. Boa noite àqueles dentro do nosso Brasil todo. O grande axé para os nossos brasileiros. O grande axé para nossas mulheres queridas do nosso Brasil. Aqui no nosso Brasil não tem mulher feia. Todas elas é linda, maravilhosa. E tem os homens também, né? O grande homem, guerreiro, pai, amigo, né? Todos eles. Com todo o carinho e respeito pelos homens, com todo o meu carinho e respeito pelas mulheres do nosso Brasil, que é grande a irmã minha. Todas elas, com todo respeito. Então, eu, ontem, faltou a internet, a energia, foi o privilégio, uma coisa louca, que eu fiquei para poder mandar beijo, abraço todo para vocês, e eu fiquei sem mandar. O vídeo acabou e eu botei, pronto. Porque, olha, só Deus para ter misericórdia, viu, gente? Assim que se acabar, vocês já sabem. Acabou a internet, acabou a lâmpada. Tá entendendo? E aí não dá para gravar, né? Porque não tem internet, como é que eu vou gravar, né? Eu vou mandar um grande beijo, ó, meu coração para vocês. Beijo para todos vocês. Que Deus e o céu protegem vocês, hoje e sempre. Que durma com Jesus e o Espírito Santo, que deu a boa noite, um bom dia amanhã. E Deus vai lhe dar, com certeza. Jesus é tudo que nós temos. Tudo com Jesus, nada sem Ele. Tudo com os irmãos de luz, nada sem eles.
Tudo com os anjos do céu, nada sem ele. Lembre de rezar, tire seus minutos e reze. Se você vai viajar, peça para Deus dirigir seu carro. Se você for viajar, não beba se for dirigir, por favor, pelo amor de Deus. E respeite esse tempo que vocês bebem para não dirigir, para não matar nem morrer na pista. Respeite a sua família que está dentro do carro. Vá devagar, porque quem anda devagar chega lá. Agora, se você for correr, não vai chegar a lugar nenhum. Espera aí. Não corra. Vá devagar com Deus. E pede, Jesus, entra dentro desse carro, dirige esse carro por nós. O Senhor vai com nós, fica com nós e volta com nós. Beleza? Eu vou pedir para vocês, por favor, trocar esse dedinho aí, que o YouTube vai ver que vocês estão adorando. Me ajuda, porque eu estou lhe ajudando em oração. Vocês também me ajudam? Por favor. Por favor, eu estou pedindo a vocês todos. Me ajuda, chega mais para outras pessoas, que tanta gente precisa. Tem gente que me fala assim, olha, se não fosse no YouTube, eu não conhecia a senhora. Eu não estava hoje santo e salvo. Eu não tinha isso. Eu não conhecia a senhora, eu ia morrer com essa doença. Então, é de você passar para um e para outros que ajuda a viver vida. Os outros viver. Você viver com Jesus, o outro também vai viver. Ele está com uma doença que precisa de reza, precisa da cura. E se você não passar para um e para outro, eles não vão saber, às vezes. Porque não é todas as pessoas que olham no YouTube. Tá entendendo? Então, salva a vida dos outros que estão ao seu redor. Como salvar? Falar. Tá escutando eu? Tá assistindo eu? Passe para os outros. Porque tem gente que precisa da cura, que precisa da reza. Porque tem que confiar em Deus e na reza que Deus deixou. Porque se não confiar em Deus e na reza que Deus deixou, nos benzedor, em quem a gente vai confiar? Primeiro vem Jesus, os anjos, os irmãos de luz e os benzedores. Porque Deus deixou os benzedores para tudo aqui nessa terra. Para ajudar no dia a dia, na vida daquele consulente que precisa tanto para ficar curado. Ninguém quer morrer. Então, todos querem saúde e proteção. Então, passe essa saúde e essa proteção para todos que estão ao seu redor. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, é tão doce, tão bom. Quando a gente está numa cama, quando a gente está com uma doença, que chega uma notícia, olha, tem uma mulher assim, assim, um homem assim, assim, que reza, que cura, vamos lá, vamos, liga lá, manda uma mensagem. Aí a pessoa diz, viva Deus, Jesus, apareceu uma pessoa para me salvar. Viva Deus, Jesus, que apareceu um benzedor, uma benzedeira para mim rezar, para saber por onde que eu tenho que começar, para saber por onde que eu tenho que ir. Gente, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem, você sabia? Quando a gente está triste, está com uma doença, e chega uma pessoa, um amigo, que pega na mão e levanta. Tá entendendo? Jesus é tudo que a gente tem. Tudo, 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 tudo. Sem Jesus nós não estaríamos nem aqui. Tá entendendo, gente? Então Deus deixou os benzedores. Olha, meu pai e minha mãe era benzedeira. Meu pai era garrafeiro. Minha mãe era pasteira. Na casa da minha mãe era dia e noite cheio de gente. De longe, porque nós morávamos na roça, no mato. Então, o povo que estava doente ali ia tudo para minha mãe rezar. Meus bisavôs, eram todos benzedores. Todos, não tinha um. E quando rezava, que falava uma coisa, podia escrever com tinta de ouro, que depois batia naquela tecla que era aquilo. Tá entendendo? Então, Deus deixou, mas tem que crer. Confia.
Confia em Jesus. Confia nos irmãos de luz. Confia na reza, porque a reza, toda a reza é boa. Não tem uma reza que seja ruim. Porque quem ensinou a reza foi Jesus. Não vem da gente. Primeiro Deus dá o dom, Deus dá a reza e a gente aprende. Para quê? Para nós ajudar o próximo que tiver ao redor da gente. Porque se Deus me deu essa missão, se Ele me ensinou, não é porque o que eu tenho que distribuir para os outros? É. Eu tenho que distribuir para os outros. Eu tenho que fazer os outros felizes. Curar os outros. Aonde tiver o problema e que eu alcance, eu tenho que fazer aquilo ali. Entenderam agora, né? Então, Deus não dá um dom sem você não funcionar. Jesus, ele dá o dom porque viu que você merece, que você vai cumprir essa missão aqui nessa terra. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais. Fica com Deus, que eu estou com Ele. Beijo, minhas pedras preciosas.